Algo maligno está escondido nas profundezas da montanha arborizada. Esse foi o começo de uma das melhores franquias de filmes de terror. Dirigido por Sam Raimi e estrelado pelo lendário Bruce Campbell, Evil Dead deu um novo molde para os filmes de terror, dando uma nova maneira de fazê-los mais assustadores. Esqueletos, gritos, sangue, muito sangue, foi o que definiu a franquia A Morte do Demônio, conhecido também como Evil Dead, ou para os mais antigos, Uma Noite Alucinante, que é um título bem legal também. E o trecho que eu narrei no começo foi justamente a primeira linha do roteiro de Evil Dead, que foi escrita pelo Sam Raimi aos 21 anos de idade. E ela representa bastante o que faz essa franquia ser tão especial para os fãs de terror. Mas antes de eu dissecar essa franquia, deixa eu me apresentar um pouquinho. Oi, aqui é o Lois e eu sou escritor. E pra quem não sabe, eu amo a franquia Evil Dead. Não é à toa que eu estou usando uma camiseta de Evil Dead agora mesmo. Mas enfim, hoje vamos mergulhar no sombrio e dissecar o porquê que essa franquia, que começou com filmes tão baratos e tão vagabundos, se tornou uma das melhores franquias dos filmes de terror. Bem, é isso que eu quero falar hoje. Mas não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever para se assustar com mais frequência por aqui. Também deixa um comentário aí falando o que você achou do vídeo, se a edição tá boa. Enfim, vamos logo pro vídeo. Mas antes deixa eu te perguntar uma coisa. O que é Evil Dead? Bem, Evil Dead fala sobre um grupo de amigos que viaja para uma cabana no meio do nada. Sim, eu sei que essa é uma viagem muito esquisita e é mesmo. Para, enfim, fazerem coisas de jovens, sabe? Beber, transar, essas coisas. Só que eles descobrem um porão misterioso e lá tem um livro meio demoníaco, sabe? Com certas gravuras, coisas esquisitas. E o nome desse livro é o Necronomicon. Quem já leu Lovecraft sabe muito bem que esse livro tem muita importância na literatura. E eles também descobrem um gravador e eles decidem tocar esse gravador. Só que essa é a pior ideia que eles têm. Isso porque no trecho tinha um cara narrando uma parte do livro, traduzindo ele. E assim eles conjuram as forças malignas que vão tornar essa noite muito alucinante, entendeu? E falando assim, parece um filme genérico de terror adolescente, onde a gente tem justamente os adolescentes idiotas, a cabana vazia e tudo isso mais. De fato, parece ser genérico, mas não é. Evil Dead é muito mais profundo do que um terror genérico como O Segredo da Cabana ou Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo. Ele tem uma certa personalidade que deixa ele tão diferente dos outros filmes genéricos convencionais. Sendo assim, vamos voltar lá para os anos 70, quando Sam Raimi, aos seus 21 anos de idade, minha mesma idade, arranjou verba suficiente por uma produção para fazer um filme chamado O Livro dos Mortos, que mais tarde se tornaria Evil Dead. Só que tem um detalhe, a produção era uma merda. A casa onde o filme foi filmado não tinha eletricidade, os atores ficavam o tempo todo reclamando do frio intenso que fazia no set, e acima de tudo, o dinheiro era muito pouco para investir nesse projeto. Só que deixa eu te falar uma coisa, essas inconveniências no set de gravação e também na questão financeira do filme só ajudaram mais a impulsionar o projeto. Pois é, esses problemas foram responsáveis por deixar o filme ainda melhor. Por exemplo, a aparência vazia da cabana ajudou ainda mais a construir a atmosfera do filme e deixá-la mais realista para os atores, né, que estavam ali gravando o filme. O frio intenso melhorou as performances dele, porque você pode ver claramente que eles estão atuando com uma certa dor no olhar deles. Então aquela angústia de ver um demônio na sua frente, na verdade era só um frio do caralho que tava fazendo. Tá, quanto ao dinheiro, você não pode fazer milagre sem dinheiro. Bem, isso não era nenhum problema para o jovem Sam Raimi. O diretor é um cara muito criativo na hora de fazer seus filmes. Não é à toa que o Sam Raimi, ele é um dos nomes mais prestigiados do horror, porque lá naquela época ele já fazia milagre com pouca verba. Isso já ficava bastante óbvio pelo jeito que ele filmava aquelas cenas, com aqueles ângulos holandeses super exagerados e cartunescos, e aquelas cenas que disfarçavam a aparência amadora da produção, né? Porque a gente tem momentos que dá pra ver ali que é uma massinha ou um sangue falso, mas a criatividade do Sam Raimi ultrapassa essas limitações. Então esse diretor, ele fica totalmente sujeito à loucura dele mesmo, cara. Porque realmente, se você vê, Evil Dead não tem uma cara de um terror convencional. Ele não é hiperrealista e nem tenta fazer isso, apesar dos últimos filmes também tentarem fazer esse tipo de terror realista, mas a gente vai chegar já já lá. Os Evil Dead clássicos ficavam totalmente sujeitos à loucura da comédia do diretor. Eu sei que terror não tem nada a ver com comédia, mas Evil Dead é uma das poucas franquias que conseguiu casar esses dois elementos numa coisa bem
feita. A comédia absurda sempre fez parte do gênero do cinema e o Sam Raimi sempre respeitou essa parte, já que justamente ele trabalhava com comédia quando estudava na faculdade. E ir por esse caminho foi uma sacada muito genial do diretor, porque enquanto filmes de terror tentavam ser ultra realistas naquela época e até mais sombrios, o Evil Dead sempre foi por um caminho contrário, sempre indo pra bizarrice que ele mesmo adotou ao longo da franquia. Já que a gente tá falando da comédia, eu queria dar um adendo para o protagonista dessa série, Ash Williams. Ash Williams é o melhor protagonista dos filmes de terror e nada vai me tirar isso, porque o Ash, ele é só um cara comum e é isso que faz ele ser tão humano ao longo dessa franquia. Ele é um cara totalmente despreparado, sem experiência para enfrentar demônios, e mesmo assim ele consegue fazer isso com muito estilo e muitas frases de efeito que são bregas, mas são muito fodas de ouvir. O Ash, ele é como eu e você. Essa humanização do personagem é simples, mas funciona de uma forma perfeita, o que deixa a gente torcendo por aquele personagem, para que ele possa vencer aqueles obstáculos e superá-los na marra, como se fosse você mesmo ali enfrentando aqueles demônios e passando por toda aquela situação no sufoco. Então muito da genialidade de Evil Dead vem muito desse protagonista, já que ele não é o exemplo mais destemido de filmes de terror. Ele não é o cara mais másculo que a gente vai achar por aí, nem o mais forte, nem o mais corajoso, já que ele é totalmente desastrado e facilmente assustado ao longo da franquia. Na verdade, bastante impressionado, eu diria. Mas é essa fórmula simples que torna essa franquia tão poderosa. Diferente de outros filmes de terror, onde personagens conseguem fugir ou até mesmo se esconder dos seus demônios, o Ash, ele não tem essa escolha, ele simplesmente precisa enfrentar esses demônios e ele precisa vencer esses obstáculos. E algumas vezes ele nem mesmo é páreo para isso, mas ele consegue. Você lembra, por exemplo, do Chapolin? Eu sei que é um exemplo bobo, mas deixa eu dar um exemplo. O Chapolin, ele é justamente esse exemplo de herói covardão que consegue fazer tudo na marra. E é isso que fazia a gente ter uma conexão com esse personagem. E assim como a gente tem essa conexão com o Ash. Ele é a perfeita representação de como nós, seres humanos, reagiríamos a essas inconveniências que infelizmente ele convive toda hora. Evil Dead nunca foi estar acima do medo, mas sim submisso a ele. Porque nós somos seres humanos e somos facilmente assustados com o desconhecido. E eu tenho certeza que muita gente aqui ia penar para enfrentar seus próprios medos. A gente tem dificuldade de superar nossos medos, superar nossos obstáculos, que é assim que eles funcionam, eles nos assustam demais. E até hoje mesmo, sem o Bruce Campbell assumir a franquia como personagem, nós acompanhamos essa mesma mentalidade nos novos filmes de Evil Dead, onde os personagens estão submissos ao medo, mais ainda do que os filmes originais, eu diria. E é isso que me deixa tão intrigado de assistir esses novos filmes, porque eles captaram a essência do que fazia o original tão especial. E eu tinha falado que tinha uma questão de realismo dos nossos filmes, e eles conseguem casar isso perfeitamente. Os novos filmes são realistas, ele não tem tanta comédia quanto os filmes antigos, até porque realmente eu acho que não ia casar muito bem hoje em dia, né, com os novos filmes de terror evoluindo pra um negócio mais ultra realista. Eu sinceramente gostava da comédia que tinha antes, mas eu entendo porque eles fizeram essa mudança, mas mesmo assim eu acho que ficou perfeitamente casado com essa estética ultra realista dos novos filmes de terror para o Evil Dead agora. Principalmente nesse último, A Morte do Demônio, A Ascensão, que eu acho que ficou bem legal de assistir. Bem, enfim, é isso que deixa o terror tão intrigante nesses filmes, pois o terror é feito disso, para nos deixar desconfortáveis. É isso que eu gosto nesses filmes. E Evil Dead sempre vai estar no meu coração ao me fazer lembrar de que é possível sim enfrentar seus próprios demônios, até mesmo no sufoco. Essa franquia foi tão importante pro terror que ela vira referência até mesmo para filmes, séries, jogos, mídias diferentes. E até mesmo para mim, que eu escrevo livros de terror, Evil Dead se torna bastante uma inspiração de como dar medo nas pessoas. Inclusive, por favor, visite a página do meu livro na Amazon, onde meu livro está sendo vendido em mídia física e digital. O nome dele é Somnium e está bem baratinho no site da editora e também no Kindle. Mas me fala de você. Também teria coragem de enfrentar os mortos ou seria facilmente assustado como o Ash? Bem, eu pelo menos já sei minha resposta. Eu seria facilmente assustado. Na verdade, eu não duraria nem um minuto em Evil Dead. Mas aí escreve nos comentários para eu saber a resposta de vocês. E não se esqueça de se inscrever para se assustar com mais frequência por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça. Não esqueça de apagar as luzes bem rápido quando for dormir.